Olá, eu peço licença para entrar na sua casa e chegamos ao final de 2023. Aqui em nossa retrospectiva TV Universo, vamos relembrar fatos que marcaram este ano, o que foi destaque no Rio de Janeiro e região metropolitana do estado, as coisas boas e ruins que vivemos nesta trajetória. Portanto, a partir de agora, vamos acompanhar tudo que foi fato e foi noticiado. Os meses de fevereiro e novembro tiveram uma semelhança. A forte onda de calor que pairou no Rio de Janeiro e boa parte da região sudeste. Em fevereiro, a sensação térmica ficou próximo dos 58 graus. Em novembro, ela chegou quase aos 60. O calor excessivo do Rio de Janeiro pode ser atribuído a diversos fatores, e um dos principais é a localização geográfica da cidade. Mudanças climáticas globais também podem desempenhar este papel, afetando os padrões e aumentando a frequência e intensidade das ondas de calor. Então a gente já esperava ter uma temperatura mais alta devido ao El Niño. Porém, a gente não tem um El Niño simples, a gente tem um El Niño num contexto de mudanças climáticas, de aquecimento global. Então a temperatura já vem a cada ano com novos recordes, cada vez mais alta devido ao impacto humano no clima. E agora um El Niño, nesse cenário de aquecimento global, é um El Niño muito mais extremo. E nesse caso das ondas de calor, a gente tem bloqueios atmosféricos que não deixam as frentes frias chegarem aqui no nosso estado. Então fica muito calor sem nuvem, temperaturas muito altas e a gente sente, no termômetro não está 60 graus, tá? Em torno de 40, né, nessas ondas de calor. Mas a sensação térmica é de 60 graus, porque a sensação térmica depende da temperatura, da umidade relativa e dos ventos. De acordo com a Agência Brasil, os termômetros do Rio de Janeiro já haviam superado os 40 graus em algumas ocasiões na primeira semana de novembro. Até mesmo o cachorro procurou uma caixa de isopor com gelo na areia da praia. A grosso modo é assim, a sensação térmica, se você estiver num ambiente que está muito quente e a umidade está muito alta, a umidade relativa está muito alta, isso impede você de evaporar, de suar. Né? Você não consegue evaporar, então você fica com hipertermia, seu corpo esquenta muito e o seu risco maior é de ter hipertermia, um problema de aumento de temperatura corporal. Então isso faz a sensação térmica aumentar. Mas também temos problemas quando a umidade relativa está muito baixa. Então, quando a gente tem muito calor e a umidade está muito baixa, aí a gente evapora mais ainda e a gente corre o risco de desidratação. Então, as ondas de calor, não só no Rio, como no mundo todo, onde elas estão ocorrendo, estão causando muitos impactos na saúde por isso, especialmente para os mais vulneráveis, são crianças ou idosos que sentem mais essa desidratação, podem correr riscos de vida mesmo. Então, a gente está chegando, e esse é o nosso novo normal. Então, por mais que a cada ano a gente esteja percebendo que as temperaturas estão ficando mais altas e os eventos mais extremos, 2023 está sendo um ano totalmente fora da curva, fora das médias estatísticas. O calor excessivo no Rio de Janeiro é uma realidade, especialmente durante os meses mais quentes do ano. Esse aquecimento excessivo pode ter vários impactos, como desconforto térmico, aumento da demanda por energia elétrica para refrigeração e até mesmo problemas de saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis. O que a gente tem que entender é que a conta ela não é justa, é algo que a gente chama até de justiça climática. A conta ela é pior para os mais vulneráveis. Então, numa onda de calor extrema, tem os que têm ar-condicionado, tem os que não têm nem ventilador em casa. Então, é muito diferente. E mesmo assim, em épocas de futuras elevações do nível do mar ou chuvas extremas com alagamentos, a população ela sofre de forma totalmente diferente. Existem as populações mais vulneráveis. Então, juntamente com a pesquisa sobre temperatura, chuva, clima futuro, clima presente, também tem que ter um estudo sobre quais populações estão vulneráveis, quais populações vão ser atingidas primeiro, o que a gente tem que fazer para tirar essas populações, alertar. Então isso realmente é para ontem, a gente tem visto, né? Todos os desastres que têm acontecido nos últimos meses e anos e levando muitas vidas por isso. No início da estação, em janeiro de 2023, houve polêmica.
O verão escaldante e chuvoso que o carioca está acostumado demorou a acontecer. A temperatura máxima chegou a 22 graus no dia 7 de janeiro, causando reclamações entre os amantes da estação mais quente do ano nas redes sociais. Mas, depois o verão carioca demonstrou o comportamento típico da estação. De acordo com dados do Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, as temperaturas só foram passar dos 40 graus no dia 15 de janeiro, quando atingiu 40,3 graus na estação de Irajá. Numa dessas chuvas de verão que castigaram os moradores do Rio de Janeiro, 14 pessoas que saíram para se divertirem num passeio de barco foram surpreendidos por um forte temporal na Baía de Guanabara, entre a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá. Um acidente com uma traineira deixou pelo menos 6 mortos. Outras 6 pessoas foram resgatadas com vida e 2 ainda ficaram desaparecidas. Todos são amigos e moradores do bairro. Até um cachorrinho morreu na tragédia. As vítimas que estavam desaparecidas foram encontradas sem vida, subindo para 8, o número de mortos. O mês de fevereiro ficou marcado pela chuva. Foram 22 dias que castigaram nossa região. Principalmente a cidade de São Gonçalo, onde uma família perdeu a vida no bairro Engenho Pequeno e centenas de pessoas ficaram ilhadas no bairro Jardim Catarina. A Prefeitura de São Gonçalo decretou situação de emergência após o temporal. Uma mulher morreu e 3 pessoas são procuradas após desabamentos, um casal e a filha de 4 anos. Foram pelo menos 9 pontos de deslizamento na cidade. Foi calculado um volume de chuva de 200 milímetros no período de 4 horas. Para ser feito um trabalho político de prevenção de desastres naturais, alguns itens devem ser respeitados. O mapeamento de áreas de risco para identificar os locais propensos a alagamentos, deslizamentos e outros impactos temporais. Desenvolver sistemas eficazes de alerta precoce para informar a população sobre a iminência de temporais, permitindo evacuações e preparação adequada. Existem já algumas iniciativas boas, de sucesso, assim, que é o CEMADEM, e algumas prefeituras também já têm os próprios centros de controle, né? Para pelo menos conseguir prever, porque alguns fenômenos você consegue prever com 5 dias de antecedência, com 2, outros é com 3 horas. Então você tem que ter pluviômetros, radares meteorológicos. Então no Rio de Janeiro já tem há um bom tempo, em Niterói também já temos um radar. Então isso ajuda a equipe que está lá em operação, sabe, fazer esse alerta. Mas tem que ter os alertas dentro das comunidades. Então tem que ter as sirenes e as populações, elas têm que saber para onde elas vão na hora que uma sirene toca, qual o risco que elas estão correndo. Então é um trabalho de conscientização geral, né? As condições climáticas, inclusive, têm sido um desafio para as cidades. Durante boa parte de 2023, os municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá sofreram com fortes tempestades. No mês de novembro, por exemplo, após uma forte onda de calor, uma tempestade atingiu as cidades de Niterói e São Gonçalo. Moradores ficaram muitos dias sem luz e sem água. A revolta tomou conta e diversas manifestações foram realizadas, colocando fogo em objetos nas principais vias das 2 cidades.
o que podemos esperar para o ano de 2024 em relação ao clima e seus fenômenos? O que o El Niño e a interferência humana na atmosfera pode reservar para o ano de 2024? A gente já tem, né, um bom indicativo para os próximos 3 meses, né? Para os próximos 6, mas assim, uma coisa que a gente já tem certeza é que o El Niño vai continuar pelo menos até os próximos 6 meses. Então ele vai ficar intenso, vai se intensificar agora em janeiro, vai ficar atuante, por mais que ele esteja lá na água do Pacífico, aquecendo lá aquela água, mas isso aí interfere na atmosfera como um todo, causa uma ondulação na atmosfera que interfere aqui no nosso local também. E aqui, para a região sudeste, um aumento de temperatura. Então essas ondas de calor podem acontecer novamente. Em relação à chuva, não temos um sinal muito claro, né? Não sabemos ainda se vai ser uma estação, porque agora começa a nossa estação chuvosa, né? E veja no próximo bloco a interferência na vida dos cidadãos das grandes cidades fluminenses. Tiroteios, guerras por disputa de territórios e a força do poder paralelo, o assassinato de parlamentares, crimes cometidos contra as mulheres, o cenário de pânico e o caos vividos em 2023. Isso você vê aqui na Retrospectiva TV Universo. Inicie 2024 realizando o sonho da graduação. Vem aí o Exame de Bolsas Universo. Bolsas de estudo com até 100% de desconto, válido durante todo o curso. Cursos na modalidade presencial e à distância. A inscrição é gratuita e a prova é online no dia 21 de janeiro. Acesse universo.edu.br. Universo, seu futuro é aqui. Estamos de volta com a Retrospectiva 2023. A violência e o caos nas grandes cidades continuaram alarmando a população no ano de 2023. Tiroteios, assaltos, arrastões. O que se viu neste ano em relação a assuntos que envolvem a segurança pública serão lembrados agora em nossa retrospectiva. No ano de 2017, o jornal O São Gonçalo fez um levantamento onde apontava que mais da metade dos bairros do município de São Gonçalo já era, naquela época, ocupada por barricadas, que são barreiras físicas impostas por traficantes de drogas que dificultam a progressão policial no terreno e interrompem o direito de ir e vir do cidadão comum. Em 2023, esse dado alarmante vem tomando proporções irreversíveis. Mesmo com a polícia militar atuando na retirada dessas barricadas, com mais de 7 toneladas extraídas das ruas a cada operação, o que se vê num dos maiores municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro é a demonstração de força do poder paralelo diante da inércia do poder público. E este problema não é exclusivo de São Gonçalo. Cidades da Baixada Fluminense e diversos bairros do subúrbio carioca sofrem com esse método de guerrilha usado pelos narcotraficantes. Em alguns lugares, as estacas de ferro e concreto são substituídas por verdadeiras crateras capazes de destruir a suspensão de qualquer veículo. E por falar no termo tática de guerrilha, um vídeo publicado na internet mostrou a capacidade de combate desses grupos paramilitares. Jovens sendo treinados dentro de uma área no Complexo da Maré. O local deveria ser frequentado pela população através do poder do Estado, mas o que se viu num primeiro instante foi o total controle territorial que esses grupos armados exercem dentro das comunidades. Passadas algumas semanas, as forças militares estaduais atuaram na retomada do controle deste lugar, usado como centro de treinamento do crime. Os tiroteios também são constantes nas comunidades do Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento publicado pelo Instituto Fogo Cruzado, a região metropolitana teve 283 operações policiais, com 3 ou mais mortos entre os anos de 2016 e 2023.
De acordo com o Fogo Cruzado, o Batalhão de Operações Especiais da PM foi a unidade que esteve envolvida com o maior número de chacinas e de mortos. O 2º Batalhão da Polícia Militar mais letal está localizado em São Gonçalo. O mesmo estudo aponta que o 7º Batalhão foi responsável por ações contundentes no Complexo do Salgueiro. No local, foram registradas 14 chacinas com 66 mortos. Em março, uma operação no Salgueiro deixou mais de uma dezena de mortos, entre eles Léo 41, chefe do tráfico no Pará. 5 blindados e 2 helicópteros deram apoio à ação. A operação contou com 80 homens da Subsecretaria de Inteligência, do Batalhão de Operações Especiais, da Coordenadoria de Recursos Especiais e policiais do Pará. Então, primeiro, para a gente entender o Complexo do Salgueiro, a gente precisa entender a geografia do local. O Complexo do Salgueiro é uma comunidade, em sua maioria, plana. Então, quem entra tem a mesma visão de quem já está dentro, né? São ruas retas, com asfalto, em sua grande maioria, mas ela é cercada de um lado por mata e de um lado por mar. Então, o Complexo do Salgueiro, além de ter um mangue lá dentro, então o Complexo do Salgueiro tem uma geografia que permite facilmente que quem conhece a região se esconda e dificulta a chegada da polícia. Porque quando a polícia chega por terra, a entrada é uma entrada reta e necessariamente a polícia vai ser vista. Quando a polícia vem por água, a polícia chega mais para o lado da Palmeira, da Praia da Luz, e é uma região onde tem ainda muito morador, então acaba como aconteceu, por exemplo, o caso do João Pedro, que era lá na região, então a polícia cerca pelo outro lado. Tem a facilidade dos criminosos de se esconderem na mata, a gente já fez matéria de criminosos com acampamento na mata, então eles têm essa facilidade. E tem a dificuldade de quem vem de fora. Por ter essa geografia, o Complexo do Salgueiro acaba sendo usado como um QG do Comando Vermelho. E os criminosos que acabam ficando mais apertados no Rio usam o Complexo do Salgueiro como esconderijo. Em sua grande maioria, vem por água e cai no Complexo do Salgueiro. A gente tem esses exemplos dos criminosos do Pará, que estavam aqui e morreram 13 na mesma operação. A gente tem aqueles últimos que os militares do BOP acuaram lá dentro da Palmeira e morreram no Valão, foram 9. Todos eles eram pessoas que estavam de passagem pelo Salgueiro. A Polícia Militar se defendeu através de nota ao dizer que o Instituto de Segurança Pública afirma que a letalidade violenta caiu no estado do Rio. De acordo com o órgão, foram 293 casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo por intervenção de agente de Estado e roubo seguido de morte, resultando na queda de 28% no comparativo com o mesmo período de 2022. Outro levantamento do Instituto Fogo Cruzado apontou um aumento de 29% no número de tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro, no primeiro mês de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022. Foram 294 contra 228. Como todo morador de comunidade, as pessoas que moram no Salgueiro passam principalmente pela lei do tráfico, que não pode falar. Por algum tempo, eu não tenho notícia nesse momento, mas por algum tempo, em algumas áreas do Salgueiro, os moradores não podiam trancar suas portas, então elas tinham que sempre ficar abertas, porque se houvesse operação, os criminosos se escondiam dentro de casa. O relatório mensal do Instituto aponta ainda o acirramento das disputas por território entre milícias e facções do tráfico de drogas, principalmente na zona oeste da capital. Somente em janeiro de 2023, a região teve 9 tiroteios, o que significa que a cada 4 confrontos entre grupos armados, um ocorreu na zona oeste. Algumas áreas que mais registraram conflitos foram Gardênia Azul, Cidade de Deus, Muzema e Curicica. Na Gardênia Azul, por exemplo, moradores relatam que os traficantes impõem o toque de recolher. Tem essa preocupação também. Sabemos que muitas vezes o despreparo da polícia, muitas vezes a pressa em ter que agir no local, porque quando a gente discute hoje um policial balear alguém, a gente está discutindo horas depois, numa sala, longe daquela pressão da rua, mas na rua, com o tiro comendo, os policiais trocando tiro, o pensamento é fração de segundo. Eu, Renata, não acredito que ninguém saia de casa para balear uma criança.
que a gente tem que deixar muito claro, que eu tenho muito cuidado com isso, é de não apontar de cara. A polícia atirou numa criança. Enquanto não houver a perícia e a gente não puder afirmar, eu não posso dizer. Há um consenso na sociologia de que um dos problemas da violência não é uma razão única, um motivo único, uma causalidade única para a violência. É um fenômeno multicausal. A criminalidade urbana violenta, estou dizendo, né? Mas um dos pontos mais significativos é a falta de canal de comunicação entre essas comunidades e o Estado. Mas as comunidades parece que não estão fora dessa lógica. Então, eu achei importante. O que está em jogo aí a questão do preconceito contra a política e o preconceito contra as comunidades atuando muito fortemente. Ninguém, por ter nascido pobre, está condenado a ser bandido. Ninguém, por ter nascido numa favela, está condenado a ser bandido. Ao contrário, são grupos muito pequenos nessas comunidades, motivados mais por questões de negócio, do tráfico, do que por qualquer outro, pelo desemprego e tal, mas principalmente por ascensão social, pequenos grupos que aderem à criminalidade. Posso citar aqui Alba Azaluá, Edmundo Campos Coelho, que mostraram, né, que pode existir relações entre pobreza e criminalidade por muitas questões de habitação, de exclusão, mas é principalmente a desatenção do Estado, o abandono do Estado dessas populações. Uma população carente, uma população sem acesso a emprego, sem acesso à justiça, sem acesso a uma boa educação, sem acesso a uma boa saúde. Então, você pode tecer até essas relações. A gente tem uma visão do que contam, né, obviamente, de traficantes abraçarem a comunidade de uma forma torta, de uma forma que quem não mora em comunidade não consegue entender por que Dona Maria não tranca a porta dela e deixa o seu Zezinho correr para a casa dela quando tem operação, mas é seu Zezinho que dá o remédio Dona Maria quando ela não consegue sair da comunidade para comprar. É o tráfico que muitas vezes dá o gás quando a população não tem. É o tráfico que faz a festa do Dia das Crianças quando o Estado não chega. Então, Dona Maria é grata ao seu Zezinho lá traficante porque foi ele que deu a bicicleta para a neta dela. Isso é uma coisa que eu não concordo, mas de fora eu consigo entender o que ocorre para quem mora na comunidade, porque não é nossa realidade. A gente não mora lá, a gente não convive e a gente vê sempre o criminoso como o lado ruim. E quando você desce para assaltar um trabalhador, quando você mata uma pessoa, você é do lado ruim. Mas essa pessoa, quando sobe o morro, faz o assistencialismo que o Estado não faz. Então, quem mora lá dentro não vê só o lado ruim. E aí, por isso que muitas vezes avisa quando a polícia está entrando, muitas vezes dá água para quem está na boca de fumo. Errado, não estou dizendo que é certo. Mas quem convive lá dentro vive num mundo alternativo e, por isso, acaba aliviando. Em meio a tiroteios, mais escolas fecharam no primeiro semestre de 2023 do que em todo o ano passado. O número de escolas e unidades de saúde fechadas devido à violência supera os registros do ano anterior. Em 2022, as escolas fecharam 1.078 vezes. Este ano, o número deu um salto. Foram 2.129 fechamentos por causa da violência, um aumento de 97%. Mais de 85 mil alunos perderam aulas devido a tiroteios no Rio nos primeiros 45 dias letivos do ano. Colégios da Maré, da Cidade de Deus, da Praça Seca, da Cidade Alta e da Vila Kennedy são as mais impactadas. De acordo com os balanços das secretarias municipais de Educação e Saúde, a escalada da violência tem causado prejuízos significativos para estudantes e usuários dos serviços públicos de saúde, refletindo um cenário alarmante. Até o mês de outubro, foram 639 fechamentos totais de unidades, afetando diretamente 176 mil estudantes. No setor de saúde, a situação é igualmente preocupante. Quando somados os fechamentos parciais de clínicas e a interrupção de atendimentos em residências, o total de ocorrências saltou de 1.301 no ano passado para 2.402 esse ano.
Outro fator que trouxe para o Rio de Janeiro a visão negativa da influência direta da violência no estado foi a morte dos 3 médicos na Barra da Tijuca. Aquilo foi um tapa na cara das autoridades. Traficantes de drogas confundiram um dos médicos com o chefe da milícia de Rio das Pedras. Foram até o quiosque na orla da Barra da Tijuca, uma das áreas mais nobres do estado. Executaram os 3 médicos por engano. Em menos de 24 horas, os autores do atentado já haviam sido executados por lideranças da facção criminosa. E o Estado mal havia identificado os envolvidos. Vamos relembrar o desenrolar dessa história. 3 médicos ortopedistas foram mortos e outro foi baleado na madrugada de hoje, num quiosque na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um deles é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. O ataque durou cerca de 30 segundos. 3 homens descem de um carro branco e atiram contra o grupo de médicos que estava em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos dispararam pelo menos 33 vezes e fugiram na sequência. A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de que os médicos foram baleados por engano. Uma das vítimas teria sido confundida com Tailon Barbosa, um miliciano que atua na zona oeste da cidade. A informação teria sido passada aos criminosos por um olheiro que viu o grupo reunido na orla da Barra da Tijuca. Foi a partir deste triste fato que o Estado do Rio de Janeiro, através do governador Cláudio Castro, buscou o apoio ao governo federal para tentar estancar a ferida aberta na sociedade. Diversas ações foram solicitadas. Uma delas, o uso do auxílio da Força Nacional de Segurança. Mas antes disso, uma operação da Polícia Civil para tentar prender o chefe da maior milícia do estado resultou na morte de Matheus da Silva Rezende, de 24 anos, sobrinho do miliciano Zinho. Ele morreu após ser baleado na tarde de 23 de outubro em uma troca de tiros com a Polícia Civil na comunidade Três Pontes, em Paciência, na zona oeste do Rio. A reação do grupo paramilitar transformou o Rio de Janeiro num cenário completo de caos. 35 coletivos foram incendiados em pelo menos 4 horas de ataques. Até uma composição de trem foi alvo de vandalismo. A cidade entrou no 3º estágio de risco por conta do terrorismo imposto pelos milicianos. A cidade do Rio de Janeiro vive o caos nesta manhã, depois do ataque de milicianos ao transporte urbano. Nesta manhã, cerca de 20 escolas municipais da região oeste do Rio de Janeiro tiveram um funcionamento afetado. Com o cenário de caos instalado no estado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a vinda de 300 agentes da Força Nacional ao Rio de Janeiro para trabalhar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para coibir a entrada de armas e drogas no estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que traz a garantia da lei e da ordem para que as Forças Armadas trabalhem diretamente no combate ao crime organizado em portos e aeroportos do Rio e São Paulo. Com esse panorama, a Polícia Federal passou a agir com mais rigor e autonomia nas investigações, visando desarticular quadrilhas criminosas. Em novembro, milicianos que controlavam a comunidade de Rio das Pedras e que foram pivô da morte dos médicos na Barra da Tijuca foram presos na Zona Oeste carioca. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro colocou na cadeia os chefes da milícia de Rio das Pedras, uma das mais antigas da cidade, Dalmir e o filho Tailon. Ao todo, foram 13 mandados de prisão. Tailon e o pai foram presos. 2 policiais militares e um ex-sargento do Exército que trabalhavam como segurança de Tailon também foram presos em flagrante. Além deles, outras 5 pessoas também foram detidas. Armas roubadas do arsenal de guerra do Exército em São Paulo vieram parar na mão de traficantes do Rio de Janeiro. Metralhadoras capazes de derrubar aeronaves foram devolvidas por traficantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Uma informação trazida pelo site Metrópolis diz que essa devolução só foi conseguida após negociação do Exército e Polícia Civil com traficantes desta facção. Somente após os detalhes de uma operação que seria realizada na comunidade Cidade de Deus ter sido contada pelos negociadores, as armas foram devolvidas, o que mostra o total descontrole de nossas autoridades diante da audácia e articulação destas quadrilhas. Voltando a falar de São Gonçalo, um vereador da cidade foi assassinado próximo à residência onde morava no bairro Patronato. A audácia e a expansão territorial de traficantes naquela região pode ter levado o parlamentar municipal à morte.
O caso do Cici, é bom a gente destacar que a polícia está agindo em segredo de justiça. Então, nada que a gente fale aqui é uma informação oficial que eu vi em um inquérito. Os inquéritos estão fechados, a investigação não está sendo passada para a imprensa. O que a gente tem de forma extraoficial, que é o que a gente consegue colher em delegacia, vizinhos. Num primeiro momento, todo mundo ficou muito certo de que era um crime político. E isso foi se enfraquecendo de acordo com algumas imagens que foram vazadas, porque umas imagens circularam e mostraram que Cici, na verdade, estava dentro de casa já quando seus assessores foram abordados por criminosos e ele saiu com a arma impune. E parece que houve uma discussão entre ele e os criminosos e ele acabou levando os tiros. As pessoas que viram as investigações de forma extraoficial aponta que ele poderia ser um pedreiro, como poderia ser o vereador. A morte foi estar na hora errada, no lugar errado. Ele saiu para saber o que acontecia com os seus assessores, só que ele já saiu com a arma na mão, ele ficou de frente com criminosos também armados, e o que algumas pessoas que viram a situação narraram foi, ali era ou ele ou o bandido, quem desce primeiro. A gente não pode afirmar, as imagens não mostram a parte da execução, as imagens mostram a parte da abordagem dos assessores, a hora que ele sai, é possível ouvir os gritos dele com os criminosos, mas não é possível ver a cena. Então, como de fato desenrolou, a gente não sabe. Mas ali foi um fato. Os assessores desceram, se depararam com uma nova barricada, que cada hora tem uma nova em São Gonçalo, e se assustaram, ao que parece, foram abordados, não sei como se desdobrou ali, até que o Cici saiu para ver a cena e terminou como terminou. Talvez, se ele não saísse armado, não teria acabado dessa forma, talvez teria, a gente não tem como afirmar, mas hoje o que a gente pode dizer é que foi um fato na hora. Não foi nada programado, não foi nada de emboscada para ele e não foi com relação dele ser vereador. Pelo menos é o que se desenha até agora, o que a gente sabe das investigações. Outro tipo de violência que vem aumentando a cada dia que passa são as mulheres que estão sendo cada vez mais vítimas de mortes e agressões físicas, verbais, financeiras e psicológicas. Cerca de 125 mil mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado no estado do Rio de Janeiro, uma média de 14 vítimas por hora. O crime recorrente foi a violência psicológica, com 43.594 casos. O dado é do dossiê Mulher, feito com dados do Instituto de Segurança Pública. É o segundo ano seguido que os casos de violência psicológica lideram as estatísticas. O crime passou a ser tipificado no Código Penal em 2021, com o detalhamento das condutas do agressor. O estado do Rio de Janeiro registrou quase 20 mil pedidos de medidas protetivas concedidas em casos de violência contra a mulher nos 6 primeiros meses deste ano. O número é maior do que no mesmo período do ano passado, quando mais de 17 mil solicitações foram aceitas. Os dados são do Observatório da Mulher do Tribunal de Justiça. 68% das mulheres mortas são por companheiros ou ex-companheiros que tenham ainda ligação com a vítima. Não é uma pessoa que passou na rua e matou, é pessoa que você dormiu ao lado, é pessoa que você teve relação, muitas vezes pai dos seus filhos, porque a pessoa se sente dona do corpo da mulher. E quando a mulher passa a entender que é dona do próprio corpo e começa a dizer não, muitas vezes esse cara não aceita o não e vai embora. O cara surta. Só que é bem legal a gente destacar sempre que as delegacias que atendem a mulher são disponíveis 24 horas, a gente tem uma em São Gonçalo, tem uma em Niterói, e que desse número de feminicídio, metade não tinha nenhuma passagem, nenhum registro contra o seu agressor. Então, assim, ter o papel adianta? Claro que não. A medida protetiva não vai salvar a sua vida, mas a medida protetiva pode parar o homem e pode ajudar a salvar a sua vida. Porque esse cara que mata a mulher é o cara que não grita com a polícia. É o cara que não grita com o vizinho. É o cara que é o boa praça da rua inteira. Porque o cara é macho com a mulher. Então, esse cara, quando vê a PM na porta dele, e você ter medida protetiva, e o cara furar a medida protetiva, ele vai preso em flagrante. Então, a violência contra a mulher não é só violência física. É violência verbal, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, até chegar à violência física.
Então, se ele gritou com você e você se sentiu ameaçada, se ele socou a parede para não socar a cara da mulher, ela já tem que procurar uma delegacia. Ela já tem que pedir uma medida protetiva. Porque quando esse cara voltar e ela ligar para a PM, ele vai preso em flagrante. Nem mesmo nossas crianças escaparam da irresponsabilidade dos agentes do Estado e a escalada da violência no Rio de Janeiro. O número de meninos e meninas com um sonho interrompidos já é maior do que 2020, quando foram contabilizados o maior número de vítimas, 12 no total, e este ano ainda não terminou. De acordo com dados da ONG Rio de Paz, desde 2007, mais de 100 crianças entre 0 e 14 anos foram mortas por armas de fogo. A grande maioria por bala perdida em favela e em confronto com a polícia. Somente em 2023, até o fechamento da nossa retrospectiva, 13 crianças e adolescentes morreram atingidas por disparos de armas de fogo. A maioria por bala perdida. A truculência dos adultos também encerraram o sonho de 2 meninas em dezembro, uma na Baixada Fluminense morta violentamente pelo primo e outra em Niterói, espancada até a morte pelo próprio pai. E no próximo bloco, a política será destaque em nossa retrospectiva. Fatos que marcaram o ano de 2023. As polêmicas, as indignações, tudo isso você vê logo após do intervalo, na retrospectiva TV Universo. Inicie 2024 realizando o sonho da graduação. Vem aí o Exame de Bolsas Universo. Bolsas de estudo com até 100% de desconto, válido durante todo o curso. Cursos na modalidade presencial e à distância. A inscrição é gratuita e a prova é online no dia 21 de janeiro. Acesse universo.edu.br. Universo, seu futuro é aqui. Estamos de volta com a retrospectiva 2023 TV Universo. Neste bloco, vamos trazer como tema central a política do nosso estado, o que mais chamou a atenção nesta esfera em Niterói e São Gonçalo, o ano de 2023 passado a limpo. A política do Rio de Janeiro começou o ano de 2023 com a posse de Cláudio Castro. Ele foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2022 com quase 60% dos votos. De início, manteve boa parte do secretariado que estava com ele desde quando Castro assumiu, de maneira efetiva, o governo estadual em 2021, após impeachment de Wilson Witzel. Por isso, o pleito de 2022 confirmou a reeleição de Cláudio Castro. O primeiro percalço encontrado pelo governador foi em relação ao aumento no valor das passagens dos trens, em fevereiro. A decisão de subir o preço revoltou a população, tendo em vista que os serviços prestados pela Supervia sempre deixaram a desejar. Em abril, a empresa japonesa que controla os trens urbanos do Rio de Janeiro anunciou que iria entregar a concessão de trens ao Estado. Contudo, a empresa e o governo sinalizaram pela renovação do acordo no mês de maio. Até hoje, os usuários convivem com atrasos e acidentes com as composições. O ano de 2023 continuou apresentando mudanças no cenário político nacional e estadual. Mesmo condenado a mais de 400 anos de prisão, a Justiça entendeu que Sérgio Cabral poderia ficar em liberdade. Ele saiu do complexo prisional da Polícia Militar em Niterói para um luxuoso apart-hotel no Arpoador, na orla da Zona Sul Carioca. A decisão pela liberdade ao ex-governador do Rio de Janeiro foi dada pela primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No Carnaval, Sérgio Cabral seria homenageado por uma escola de samba que desfila na Intendente Magalhães, mas o agraciamento foi cancelado a pedido do político. O professor de Comunicação Social da Universo Campus Niterói, Maurício Duarte, relembra alguns pontos que fizeram com que Sérgio Cabral fosse preso e as brechas judiciais que o fizeram ficar em liberdade. O Cabral ele virou um símbolo no Rio de Janeiro, no Brasil, de como um político que cresce popularmente encontra facilidades para desviar verbas e
dinheiro do Estado para enriquecimento pessoal. A liberdade dele não é uma ofensa à sociedade, porque ele está estigmatizado, e se ele teve direito a essa liberdade, ela se deve às leis brasileiras, certamente aos bons advogados que ele constituiu para poder conseguir obter legalmente essa liberdade. Mas é uma questão política aí, muito importante, que deixa a sociedade decepcionada, e isso tem que ser explicado. Por que alguém obtém liberdade mesmo sendo acusado e sendo condenado a tantos anos de prisão? O que a gente tem que refletir sobre o Cabral, sobre o que ele representa em termos de precariedade da democracia brasileira, né? Onde falta a democracia? No controle do orçamento público, no controle do que fazem os parlamentares, no uso do Estado e do orçamento público para benefício privado. Ou seja, a gente ainda está refém de um patrimonialismo por nossa falta de democracia. Isso que deve nos doer, a falta de democracia no controle sobre os agentes públicos, e não exatamente no fato de um criminoso que pagou a sua pena e usufrui de liberdade dentro do que a legislação brasileira permite que ele usufrua. Niterói e São Gonçalo entraram no embate político na justiça por conta da divisão dos royalties de petróleo. São Gonçalo e outros municípios da Baixada Fluminense pediram na justiça a readequação na partilha. Empresários, comerciantes, representantes de entidades da sociedade civil, lideranças religiosas, com participação do Legislativo e do Executivo de São Gonçalo, lançaram uma campanha em defesa da fatia maior dos recursos dos royalties de petróleo para o município. Uma comissão foi criada para mobilizar a população e reforçar as ações em defesa da cidade, que luta para confirmar decisão judicial que garantiu um repasse maior dos recursos. A sentença que favorecia São Gonçalo foi suspensa por força de liminar conquistada pela Prefeitura de Niterói, em outubro de 2023. O Superior Tribunal de Justiça manteve por unanimidade a divisão dos royalties de petróleo destinados a Niterói, Rio de Janeiro e Maricá. O STJ negou o recurso apresentado pelo município de Guapimirim, São Gonçalo e Magé contra a decisão do Tribunal de abril deste ano. A Prefeitura de Niterói também se viu em maus lençóis. O Ministério Público do Rio de Janeiro cobrou explicações pelo número excessivo de funcionários na Emusa, empresa de obras públicas e moradia do município. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga possíveis irregularidades envolvendo a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói. Segundo o órgão, entre 2020 e 2022, houve um crescimento exponencial no quadro de recursos humanos da Emusa, passando de 505 para 1.087 funcionários, custando aos cofres mais de 6 milhões de reais. Eu não conheço o processo, estou julgando aqui pela denúncia do Ministério Público. O emprego vira uma moeda política e eleitoral muito forte em situação de crise. Normalmente já é, imagina num pós-pandemia, imagina no momento que a gente está. Uma empresa pública não é filantropia. Ela é sustentada pelo dinheiro do contribuinte e deve dar um retorno à sociedade. Ela tem uma razão de ser. Uma empresa como a Emusa, ela foi criada com responsabilidades públicas importantes. Não está ali para sustentar cabos eleitorais desse ou daquele partido, nem ser moeda para construir uma votação de um vereador ou de um prefeito, quem quer que seja. Toda a estrutura de poder na República Brasileira, lamentavelmente, ela é o que a gente já chamou de coronelismo. Depois, com o prefeito Pedro Américo no Rio de Janeiro, subindo o morro, distribuindo benefício em troca de votos ali, foi se consolidando essa tradição clientelista.
mas enfim, ela é muito presente, essa barganha com a população, pela moeda do voto, o apoio nos redutos políticos. Então, isso é uma tradição centenária. Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que já anunciou que a empresa municipal de moradia passou por uma reforma administrativa e que uma comissão foi criada para fazer um diagnóstico do atual cenário e definir critérios para a realização de um concurso público. A Emusa afirmou que todas as informações solicitadas pelo Ministério Público foram esclarecidas e que a Procuradoria-Geral do município avalia a viabilidade de outras ações imediatas necessárias. A Prefeitura de Niterói exonerou 772 funcionários da Emusa. Na lista de desligamentos não foram incluídos o presidente e os diretores. A demissão em massa veio 2 meses depois que o Ministério Público começou a investigar a situação da empresa municipal. Em 2023, Niterói recebeu a Frente Nacional dos Prefeitos para debater os desafios que os municípios têm na administração de desastres naturais e todo o trabalho de prevenção que são realizados nas cidades. A Frente Nacional de Prefeitos ela organiza um evento a partir da Comissão de Cidades Atingidas e Sujeitas a Desastres. Esse é um tema que leva à tona o assunto defesa civil e resiliência. Conversamos sobre a proposta de fazer uma agenda que integrasse gestores municipais e técnicos de defesa civil. Então a proposta aqui é levantar esse assunto, entender melhor um assunto que é tão importante para toda a população e trazer à tona esse assunto, principalmente em momentos em que a gente consegue conversar e pensar em estratégias necessárias, estratégias propositivas para a redução dos riscos de desastres. E quando o poder público ele dá visibilidade, ele aponta números, expectativa e principalmente financiamento para os operadores da situação de risco, é uma estratégia inteligente não para as nossas cidades, mas para o Brasil. E Niterói foi a primeira cidade do país a ter uma Secretaria do Clima, para que a gente também exerça a nossa responsabilidade com a questão climática global, mas principalmente a gente trabalhe de uma forma transversal, envolvendo todas as secretarias no esforço de mitigação de danos e principalmente que a gente faça a prevenção de emissão de gases do efeito estufa e a gente prepare a cidade para as mudanças que virão pela frente. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Uma visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, agora também ministro do STF, à ONG Redes da Maré, deu o que falar em 2023. Parlamentares da oposição alegaram que a entrada da comitiva no Complexo da Maré seria impossível sem antes negociar com as facções criminosas presentes na região. Nós temos a situação em que uma reunião pública realizada a 15 metros da Avenida Brasil é previamente comunicada à Polícia Civil do Rio de Janeiro, à Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. Mas agora o que se verifica? A tentativa vil de criminalizar não o ministro da Justiça, de criminalizar aquela população. E com isso eu não posso concordar. E esse encontro que foi aceito pelo ministro, certamente pelo simbolismo, que é entrar num complexo, como é o Complexo da Maré, que já teve intervenção federal militar, já teve toda sorte, sem eficácia, de política de violência, ele vai nesse lugar abrir diálogo. E a gente pode dizer o seguinte, seguindo aqui uma filósofa política mais importante do século XX, a Hannah Arendt, onde falta política, há violência. O sentido da política é a liberdade, como dizia ela. A política, na verdade, ela é a não violência. A política é substituir a arma pela palavra. Onde a palavra falta, acontece a violência. Isso serve para a Maré, serve para uma discussão de trânsito. O ministro do Estado não vai fazer uma visita oficial
de forma sorrateira e com pequenos acordos com o traficante. Ao contrário, o traficante não quer problema. Quando ele sabe que vai, é o momento que ele se afasta. Ele não vai para o confronto sabendo que vai ter o olho da imprensa, a presença de um ministro. Isso é realmente a mentalidade de guerra, reforçar os preconceitos de que a gente vive uma guerra contra os morros, quando se fala isso, como se um exército inimigo estivesse sempre pronto a nos atacar, como se a favela não tivesse potência, não tivesse produção, arte, trabalho, como se aquelas pessoas vivessem à espera de uma ordem do traficante para produzir qualquer tipo de acontecimento violento. É uma noção descabida do funcionamento dessas comunidades. Já começa por aí. E, principalmente, é um grande preconceito. E é o preconceito que tem uma função triste, que é culpar as vítimas pela sua situação miserável. Essas comunidades vivem sob a tirania do tráfico, ninguém está duvidando disso, tem várias limitações, não podem se expressar direito, vivem sob o medo das operações policiais, e a gente ainda diz para elas que elas não podem receber um ministro do Estado, porque isso é corromper o Estado, porque ali não é um lugar onde a lei e a política possam ser exercidas no seu sentido elevado de resolver os conflitos pela palavra. A política de São Gonçalo esteve nos holofotes da imprensa em 2023. Acusações de assédio, ameaça de cassação, tudo isso aconteceu neste ano. Uma funcionária da Câmara Municipal de São Gonçalo, na região metropolitana, acusou o vereador Jorge Mariola de assédio sexual. Em depoimento, a servidora afirmou que Jorge Mariola fez gestos obscenos dentro do ambiente de trabalho. O vereador ainda teria tentado beijar a moça à força 2 vezes. Até o presidente do Legislativo gonçalense ficou na berlinda. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio determinou a cassação de diplomas e mandatos do MDB em São Gonçalo, referentes às eleições de 2020. No barco está o presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, Lecinho Bredo, e os suplentes. O tribunal identificou fraude do partido no cumprimento da cota percentual de gênero, com anuência do dirigente partidário, que foi beneficiado pela ação, já que teria seu registro barrado caso a cota mínima não tivesse sido alcançada. E no próximo bloco, o esporte e a cultura em 2023 também serão destaques em nossa retrospectiva. Vamos relembrar o ano esportivo, celebridades que nos deixaram e marcaram a trajetória durante a vida. Tudo o que a TV Universo fez no decorrer do ano. Nossa colaboração com programas da grade da programação da TV Cultura e os shows mais marcantes da Rádio Mania. Continue ligado com a gente. A retrospectiva TV Universo volta em instantes. Inicie 2024 realizando o sonho da graduação. Vem aí o Exame de Bolsas Universo. Bolsas de estudo com até 100% de desconto, válido durante todo o curso. Cursos na modalidade presencial e à distância. A inscrição é gratuita e a prova é online no dia 21 de janeiro. Acesse universo.edu.br. Universo, seu futuro é aqui. Estamos de volta e neste bloco vamos falar das pessoas que nos deixaram no ano de 2023. O legado e a história escrita durante a trajetória de vida. Este ano tivemos muitas perdas significantes no esporte, no jornalismo, na música e na dramaturgia. O dia 2 de fevereiro de 2023 foi um golpe duro no jornalismo brasileiro. Glória Maria morreu vítima de câncer. A história e o legado deixado pela jornalista vai retratar a superação e o talento de uma mulher empoderada.
Glória Maria nasceu no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela se formou em jornalismo pela PUC Rio. Trabalhou na TV desde os anos 70. Ficou conhecida pelas reportagens especiais e viagens que fez em lugares exóticos. Ela foi a primeira jornalista a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Ela rompeu a barreira do preconceito. Nada blinda preto de racismo. Nada. E ainda mulher preta é pior ainda, porque nós somos mais, como é que eu vou dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Hoje, para mim, não dói, porque eu aprendi e continuo me protegendo. Porque se você imaginar que nessa altura da minha vida, eu ainda vou sentir dor pelo racismo do outro, aí eu tô maluca, né? Porque não é racismo meu, é do outro. O rock no Brasil perdeu o seu reinado. Rita Lee morreu aos 75 anos. O câncer no pulmão silenciou uma das artistas mais talentosas e corajosas da música popular brasileira. Nascida em São Paulo em 1947, ela começou a carreira na década de 60 como vocalista da banda Os Mutantes. Rita Lee ganhou destaque não apenas por sua habilidade vocal, mas também pela atitude irreverente e estilo provocador. Rita Lee também era conhecida por uma postura franca e por desafiar normas sociais. No livro Rita Lee, uma autobiografia lançada em 2016, revela detalhes da vida pessoal e profissional, proporcionando aos fãs uma visão mais íntima da sua trajetória. O legado de Rita Lee reside não apenas nas músicas atemporais, mas também pela coragem em ser autêntica e desbravar fronteiras. Ela vai continuar sendo uma figura inspiradora para artistas contemporâneos e para aqueles que valorizam a originalidade e a ousadia na música brasileira. Na dramaturgia, figuras como Aracy Balabanian também fizeram história. Ao longo da carreira, Aracy participou de inúmeras produções, conquistando reconhecimento e respeito pela habilidade interpretativa. Ela é conhecida por sua versatilidade, transitando por diferentes gêneros e personagens. Na televisão, Aracy Balabanian participou de diversas novelas de sucesso, como Rainha da Sucata e Pecado Capital. Aracy Balabanian é reconhecida não apenas por seus papéis memoráveis, mas também por sua dedicação à arte cênica ao longo das décadas. Nós tivemos um encontro de risos, de alegria, de erros, de volta, rimos muito, debochei de mim mesma. Eu acho que ser ator é tudo isso e principalmente é levar muito a sério o que o teu coração quer. Tem que haver muito amor pela profissão. Em 24 de setembro, aos 74 anos, o carnavalesco Maxi Lopes saiu de cena. Conhecido como Mago das Cores, foi ele o autor dos enredos Campeões da Mangueira em 84 e 2002 e na Imperatriz Leopoldinense em 89, com o eterno Liberdade, Liberdade, abre asas sobre nós. O príncipe do funk, MC Marcinho, ficou 2 meses internado até morrer em 26 de agosto. O cantor estava com um quadro de insuficiência renal e cardíaca, o que o levou a receber um coração artificial. MC Marcinho teve quadro de infecção generalizada. MC Marcinho ficou conhecido como o príncipe do funk. Ele ganhou destaque nas décadas de 90 e 2000. Marcinho ficou conhecido por suas letras animadas e dançantes, que conquistaram fãs em todo o Brasil. O apelido O Príncipe do Funk reflete não apenas sua popularidade, mas também a contribuição para a disseminação do funk carioca. MC Marcinho trouxe uma abordagem única ao gênero, misturado elementos de romantismo com o ritmo vibrante do funk. No esporte, o ano de 2023 começou de luto. No final do ano passado, o rei do futebol entrou para o time da eternidade, saiu da vida e se tornou lenda.
O esporte mais praticado no planeta perdeu a maior referência. Em 2023, o luto pela morte de Pelé foi vivido através de um longo funeral, digno de chefes de Estado. Títulos, magia com a bola nos pés, superação. 3 vezes campeão do mundo com a seleção brasileira, 2 vezes vencedor da Copa Libertadores e campeão mundial com a camisa do Santos. Pelé se transformou no maior. Com a bola nos pés, se tornou referência. O Brasil virou Pelé. Ser brasileiro é ter um pouco de Pelé. Pelé quebrou inúmeros recordes e marcou mais de 1.280 gols em jogos oficiais, uma marca impressionante. Além de suas realizações no campo, Pelé foi admirado pela postura humilde e por um papel como embaixador global do futebol. Sua influência transcende o esporte. A magia de Pelé vai muito além das estatísticas impressionantes e dos títulos conquistados. Ela reside na forma como ele jogava futebol, encantando o mundo com sua habilidade incomparável e estilo único. Aquilo que Pelé fazia com a bola nos pés era mais do que técnica, era poesia em movimento. Outro jogador camisa 10 também deixou o universo da bola mais carente. A vida é reticências, mas para um grande artilheiro, 3 bolas na rede representam um hat-trick. Na explosão da torcida, num chute forte de dentro ou de fora da área. O garoto Dinamite fez a nação vascaína explodir de alegria 708 vezes. Foi o maior do clube, do campeonato carioca, do campeonato brasileiro. O gol é a maior alegria do futebol e hoje o maior artilheiro do Vasco da Gama descansa. Repousa para a eternidade como o maior. Roberto Dinamite foi e sempre será o ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Seu sorriso e simpatia simbolizam bem o que ele viveu dentro dos gramados, a epopeia de títulos, a busca incessante por gols. Roberto encarnou o verdadeiro sentimento vascaíno. Saiu da Baixada Fluminense, lugar de povo sofrido e subjugado. Foi driblando as barreiras do destino. E foi na barreira do Vasco que chegou e conquistou uma nação de súditos que iam à colina histórica para ver Roberto Dinamite brilhar. A cada gol, a dinamite explodia e a vitória era certeira, como o chute do menino Roberto. Valente em campo, não temia adversários. Com a bola no pé, o faro de artilheiro. Na vida de dirigente, tentou reerguer o gigante que agonizava a maior crise. Errou algumas jogadas políticas. Mesmo habituado a usar terno e gravata, pois foi sempre assim que entrava em campo, Roberto lutou por um Vasco da Gama melhor. A única peleja que não conseguiu vencer foi contra o câncer. Marcador implacável que nos tirou o homem, mas mantém vivo na memória dos amantes do futebol o artilheiro, dos socos no ar, de braços abertos para a torcida, que sempre vai lembrar com um sorriso no rosto a alegria que Roberto Dinamite lhes deu.
Vamos relembrar o ano dos clubes do Rio de Janeiro no cenário nacional e internacional. O ano do Flamengo tinha tudo para ser histórico. E foi. Mas não da forma que o rubro-negro sonhou. O time disputaria diversos títulos: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes da FIFA, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E em todas elas, o time saiu derrotado, não conquistando nenhum título em 2023, porque o Flamengo teve um ano de jejum. Os jogadores têm um domínio por terem ganho muitos títulos, então eles têm uma certa autonomia, vamos dizer assim, no vestiário. Decidem o que querem, fazem o que querem, jogam quando querem. Então eu acho que o Flamengo pecou nesse aspecto de prestar muita atenção no que esses jogadores queriam. Mas entendo eu que foi decepcionante porque ele tinha que vencer os títulos. Exemplo, Independente Del Valle, Recopa Sul-Americana. O Flamengo tinha que vencer. O Independente Del Valle era infinitamente pior do que o Flamengo assim, em termos de elenco. E o Flamengo não conseguiu ganhar no Maracanã, a decisão foi no Maracanã. E já começou naquele jogo meio esquisito lá na Supercopa do Brasil, com o Santos, né? Todo aquele mistério daquela mão tirada. Não. Então o Flamengo teve um ano conturbado, principalmente fora do campo. Inexplicavelmente, a diretoria rubro-negra não quis renovar o contrato do técnico e preferiu um comandante estrangeiro. O escolhido foi Vitor Pereira. O português teve uma boa passagem pelo Corinthians e preferiu vir para o Rio de Janeiro, mesmo após anunciar a saída da equipe corintiana. A sogra estava doente, mas pelo visto a recuperação foi rápida. Tão rápida da mesma forma que a insatisfação dos rubro-negros ao ver o time definhar na final da Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. Pior ainda foi ver o time ser goleado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca por 4-1. O baile foi comandado pelo maestro Marcelo. Eu acho que o Fluminense se estruturou, o Marcelo é um cara que ajudou o Fluminense a se consolidar como... Mas ele no campo jogou pouco, assim. Eu vi boas partidas, né? Só que não é ele que fez o Fluminense subir o nível. O Fluminense fez um elenco que, na mão do Fernando Diniz, conseguiu dar um encaixe. Jogadores que eu nem esperava, vou dar o exemplo do Keno. Quando veio, foi o Keno, tem 35 anos, encaixou. Então acho que o Fluminense encaixou peças com um treinador que para mim é o melhor treinador brasileiro hoje, que é o Fernando Diniz. O Fluminense conseguiu encaixar uma equipe que sem o Marcelo vai continuar sendo o Fluminense. O ano tricolor foi mágico, a maior da história. Bicampeão carioca e a conquista inédita da Copa Libertadores da América, jogando em casa com apoio da apaixonada torcida, fez de 2023 um ano para ficar marcado na história. A gente vê as redes sociais dos amigos aí, né, jornalistas, que o Germancano pode ser considerado até o melhor jogador da história do Fluminense, que eu não acredito, mas você vê como é que para você analisar o nível do ano do Fluminense. O Fluminense foi campeão carioca, quartas de finais da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e digo mais a você, se o Fluminense não tivesse tantos jogos no Campeonato Brasileiro, jogado com o time reserva, tendo poupado um outro jogador, tendo aquele momento ruim ali, que foi na eliminação pro Flamengo na Copa do Brasil, foi um momento ruim do Fluminense. Terminou em sétimo, cara, no Campeonato Brasileiro. Um time que não se dedicou àquilo. Se o Fluminense tivesse se dedicado, talvez tivesse sido melhor no Campeonato Brasileiro, talvez tivesse disputado o título do Campeonato Brasileiro. Hoje o Fluminense poderia ainda ter sido melhor do que essa temporada, que eu acho que foi a melhor temporada, porque eles realizaram o sonho, né, Rodrigo? Realizaram o sonho de ganhar o principal torneio sul-americano e é o maior torneio da história do Fluminense, que é a Libertadores. A caminhada na Libertadores foi épica. Goleou o gigante argentino, se classificou em primeiro do grupo D, venceu os argentinos júniors nas oitavas. O incidente de Marcelo no jogo de ida chocou quem acompanhava aquela partida. Na volta no Maracanã, o 2-0 foi suado. Nas quartas, o Olímpia não foi páreo. Na semifinal, um adversário brasileiro, o Internacional. 2 jogos onde a emoção quase fez infartar o torcedor. Sempre Cano e Kennedy para resolver a parada. A decisão do dia 4 de novembro para sempre vai estar no coração do tricolor. Cano marcou o primeiro. Advíncula empatou no tempo normal. E no primeiro tempo da prorrogação, Kennedy encheu o pé para bater o goleiro Romero e dar a primeira Copa Libertadores para o tricolor.
E o jogo entregou o que se espera de uma final, de um torneio de partida única. Foi um jogo com tensão, com expulsão, com prorrogação, com o jogador entrando e resolvendo. E o Fluminense enfrentou um adversário com uma tradição gigantesca no cenário sul-americano, não só sul-americano, mas mundial, que era um time que se classificou para a decisão só empatando, que é uma coisa incrível, só nos pênaltis, e chegou na final, jogou de igual para igual com o Fluminense. Poderia ter sido campeão também, mas o Fluminense aproveitou a mística, né, do Maracanã, de jogar em casa, torcedor todo junto. E para mim foi um grande jogo que você nem não sabia o que ia acontecer até o final, e eu acho que é isso que faz o futebol ser fantástico, porque você não sabe o que vai acontecer. Já para o Vasco, o ano foi de reconstrução. Já com a SAF atuando na reestruturação da equipe, o que se viu em campo foi algo muito longe daquilo que o torcedor vascaíno merece. No Campeonato Carioca, foi eliminado na semifinal para o Flamengo. Na Copa do Brasil, caiu na terceira fase para o ABC de Natal, que viria a ser rebaixado para a terceira divisão do futebol brasileiro em novembro. No Brasileirão, correu o risco de ser rebaixado até a última rodada. E diferente do Botafogo, a 77 Partner, que é a dona da SAF, ela não é muito participativa como ele, né? Começou escolhendo os diretores errados, que já estavam ali num processo já anterior, com a presidência anterior. O CEO foi escolhido e já estava trabalhando no Vasco. Então, praticamente só virou SAF, mas ficou o mesmo grupo, que já estava, talvez, no pior ano, no pior presidente que o Vasco teve, que foi o Jorge Salgado, em termos esportivos que eu estou falando. Rebaixado, ficou na segunda divisão 2 anos. Então ele manteve a 77 manteve uma equipe de diretoria que já estava ali naquele grupo fracassado para mim. O pessoal no Twitter, do X hoje, né, que diz, o Vasco toma uma decisão por planilha. Vai encaixar aqui na planilha, só que o futebol não se trabalha com planilha, se trabalha com paixão, planilha e investimento. O Vasco só tira a planilha. A mudança de chave no Campeonato Brasileiro veio com a chegada de Ramon Dias e a vinda de reforços internacionais como o chileno Medel e o francês Payet. O time saiu dos ridículos 9 pontos nas primeiras 19 rodadas para fazer a 7ª melhor campanha do segundo turno. O Vasco se livrou da Série B no último jogo. Com o São Januário lotado, o Vasco venceu o Bragantino por 2-1. O gol do atacante Serginho deu alívio ao coração para os maltinos. Aquele time, você via que era fragilizado para jogar uma competição como o Campeonato Brasileiro, que não é uma competição fácil, é uma competição difícil. Um time que veio da segunda divisão com jogadores inexperientes. O Vasco só sobreviveu a esse campeonato, que teve o Ramon Dias, que foi trazido para esse, e o Vasco contratou mais 6, 7 jogadores que chegaram jogando. Medel, Paulinho, Verrete, jogadores com experiência que contribuíram para o Vasco sair de 9 pontos, que foi o que tinha o Ramon Dias quando assumiu, para 45 e sair da segunda divisão. Então o ano do Vasco, para mim, foi um ano muito ruim, péssimo, esportivamente, mais uma vez esportivamente. O Botafogo foi do céu ao inferno em poucas rodadas no Campeonato Brasileiro. Começou um ano muito mal, não entrando nem entre os 4 melhores do Campeonato Carioca. Nos pontos corridos, amargou a 5ª colocação, disputou um prêmio de consolação, a Taça Rio. Ao conquistar o troféu, garantiu a vaga na Copa do Brasil em 2024. O time correu o risco de ficar fora da competição nacional. Por falar em Copa do Brasil, o Botafogo foi eliminado nas oitavas de final, nos pênaltis, pelo Atlético Paranaense, dentro do estádio Newton Santos. Mas, no Campeonato Brasileiro veio a redenção. Um início avassalador. Era um show de bola. Transição rápida, Tiquinho Soares, artilheiro do torneio, a torcida lotando o estádio Newton Santos. Festa nas redes sociais. O time só deixou a liderança na 34ª rodada. O alvinegro carioca viu a vantagem que tinha de 13 pontos para o segundo colocado derreter pela péssima campanha do time no segundo turno. Entrou num campeonato brasileiro que se esperava apenas que ele fizesse um meio de tabela, que essa era a realidade de toda a crônica esportiva, e o Botafogo terminou o primeiro turno com a melhor porcentagem em primeiro lugar, disparado na frente, não conseguiu manter o ritmo. É triste, o torcedor do Botafogo ficou triste, ficou chateado, porque o time tinha 14 pontos de diferença para o segundo, 16, né? E não conseguiu ser campeão.
Então aí você vai ficar se lamentando, vai pensar nisso, pô, era pra gente ter sido campeão. Então, mas se a gente analisar mesmo, desde o primeiro dia de janeiro de 23, o torcedor nunca ia imaginar que o Botafogo ia terminar em quinto. Não ia imaginar, nem que ia brigar pelo título. O que faltou ali, a saída do Luiz Castro foi muito ruim pro Botafogo. Embora tenha, quando o Luiz saiu, entrou o Cláudio Caçapa, conseguiu manter o ritmo, mas o time estava num ritmo até que o Tiquinho Soares também teve aquela contusão, aquilo também atrapalhou. E o jogo-chave, Rodrigo, o futebol é encantador por isso. Foi aquele jogo com o Palmeiras. Você vê que o futebol ele muda, um detalhe muda. O Botafogo ganhava de 3-0 numa partida ótima contra o Palmeiras, no primeiro tempo. Foi para o segundo tempo, 3-1. O Adrielson foi expulso. Só que o Botafogo teve um pênalti que o Tiquinho Soares perdeu. Então, uma temporada se perde, talvez, por um detalhe. O Botafogo fez esse detalhe. Se o Tiquinho tivesse feito 4-1, a história hoje poderia ser outra. E o Botafogo, para mim, fez uma temporada honrosa, embora desastrosa. O ano foi repleto de coisas boas para a TV Universo. Muitas atividades foram realizadas pela equipe em 2023. Pelo segundo ano consecutivo, fomos escolhidos o melhor canal de TV regional UHF do ano, à frente de emissoras como TV Brasil e CNT. Fomos homenageados pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelos bons serviços prestados à imprensa do leste fluminense. A moção de aplausos foi entregue a profissionais e emissoras que se destacaram no decorrer do ano. Contribuímos ativamente na grade da programação da TV Cultura. Participação da gravação para o programa Opinião, Estação Livre, além dos telejornais, Jornal da Tarde e Jornal da Cultura, e o Repórter Cultura, como boletins diários, levando notícias ao nosso Rio de Janeiro para todo o Brasil. A TV Universo também ofereceu transmissões ao vivo através do nosso canal no YouTube, dando apoio ao corpo acadêmico da Universidade Salgado de Oliveira, campus Niterói. Marcamos presença em diversos eventos espalhados pela região metropolitana, como a diplomação dos deputados estaduais realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O primeiro fórum de comunicação realizado pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Fomos representados pelo nosso jornalista e apresentador Rodrigo Gomes. Fomos até a Bienal do Livro acompanhar a maior festa literária da América Latina. Acompanhamos a expansão comercial do Estado através da Expo Franchising 2023 no Rio de Janeiro. O Congresso Internacional de Direito, organizado pela OAB Niterói, na Sala Nelson Pereira, no Caminho Niemeyer. A inauguração do Mercado Municipal de Niterói, um dos maiores empreendimentos comerciais do estado. A abertura do mercado fez parte das comemorações dos 450 anos de Niterói. Aliás, trouxemos um documentário mostrando a história e atualidade de uma das principais cidades do Rio de Janeiro. Até mesmo o Carnaval passou na tela da TV Universo, com a cobertura exclusiva da Banda do Ingá, bloco que há mais de 50 anos arrasta multidões pelas ruas de Niterói. Os shows na Rádio Mania chegaram para fechar com chave de ouro o ano de 2023. Foram mais de 20 horas de muita música, com artistas renomados da nossa música popular que se apresentaram no estúdio mais moderno do Brasil. Artistas consagrados como Tiaguinho, Arlindinho, bandas como Grupo Molejo, Caju pra Baixo, Tá na Mente, fizeram shows de emocionar o público. Vimos que 2023 foi um ano desafiador e como passou depressa. A equipe de jornalismo acompanhou de perto os principais fatos da nossa região. A sensação de dever cumprido é satisfatória para todo o nosso time, que segue em 2024 trabalhando para levar a informação até você com clareza e imparcialidade. Então, para finalizar a nossa retrospectiva TV Universo, desejamos a você que a paz e as coisas boas da vida estejam ao alcance de cada espectador aqui no canal 32 ou nas nossas redes sociais, @TV Universo 32. Que todos tenham um 2024 repleto de luz e harmonia.
2024 realizando o sonho da graduação. Vem aí o Exame de Bolsas Universo. Bolsas de estudo com até 100% de desconto, válido durante todo o curso. Cursos na modalidade presencial e à distância. A inscrição é gratuita e a prova é online no dia 21 de janeiro. Acesse universo.edu.br. Universo, seu futuro é aqui.